Hoje eu vou te passar cerca de 3 opções de café da manhã perfeitos para quem deseja emagrecer, focado principalmente para as mulheres que desejam emagrecer, regulando seus hormônios, sem focar muito em volume calórico. Afinal, o nosso objetivo aqui ele não é focar em alta restrição calórica. Se você é mulher, se você deseja organizar seus hormônios para finalmente destravar a eliminação de gordura, o primeiro ponto é fazer escolhas que sejam inteligentes, trazendo nutrientes para o seu organismo. E o primeiro momento do dia é o momento onde a gente tem a oportunidade de fornecer esses nutrientes para o organismo que ficou um longo período em jejum, que foi o período do sono. Enquanto você estava dormindo, você não estava recebendo alimentação. Então, esse primeiro momento que eu começo a trazer nutrientes de forma inteligente para modular esses hormônios, evitando assim, por exemplo, que você sinta muita fome ao longo do dia inteiro, ou então que você precise beliscar ao longo do tempo inteiro, do dia inteiro, ou sinta muito cansaço, muita vontade de doce, regulando assim, te deixando mais ativa no início do dia para regular ali o seu hormônio, o seu cortisol nesse início do dia. Então, ter estratégias que tragam esses nutrientes para o começo do dia é fundamental, até mesmo para a gente conseguir definir como você vai se sair ao longo do seu dia, como que será ao longo do seu dia em relação à disciplina. Essas 3 opções aqui são opções que eu deixei para uma paciente, uma de sugestão para ela. É uma paciente que está com resistência à insulina, que está com uma predominância estrogênica e uma desordem do cortisol. Apenas com sinais e sintomas a gente já consegue perceber essa desordem do cortisol dela. É uma paciente que não consegue dormir bem, é uma paciente que quando acorda muito cansada, com muita dor de cabeça. Então, automaticamente a gente consegue ir concluindo através de pequenos sinais e sintomas que existe ali uma desordem hormonal que precisa ser ajustada. Então vem cá que eu vou te passar essas 3 opções. A primeira opção é o ovo proteico com cremosidade. Sim, ovo. Vamos colocar o ovo. Eu gosto da opção do ovo, porque ele tem ali um volume de proteína, claro, ajustando de acordo com a sua necessidade. Também fornece um volume legal de gordura. Tem alguns micronutrientes que são essenciais, inclusive, para regular o seu cortisol. Então, o omelete, por exemplo, é uma opção interessante. Nesse caso, eu coloquei ali 2 ovos inteiros e 2 claras. Eu vou deixar todas as receitas aqui na legenda. Mais o cottage ou o creme de castanha, se for o caso. Depende ali da sua necessidade. Folhas verde, principalmente verde escura. Então, o espinafre, a rúcula. Nós mulheres temos uma necessidade de fornecer mais micronutrientes para o organismo. Então, se o objetivo, por exemplo, é trazer mais nutrientes para adrenal, para quem produz o cortisol, é importante que eu traga mais magnésio. Então, se eu consigo fornecer através da alimentação, ótimo. Espinafre, rúcula, mais magnésio, mais ácido fólico, por exemplo. O ácido fólico, que é a vitamina B9, ela é um dos cofatores para a produção, por exemplo, de melatonina, o que qualifica o seu sono, o hormônio do sono. Então, se eu tenho deficiência de melatonina, se eu tenho deficiência de ácido fólico, eu não consigo produzir muito bem a melatonina, isso vai implicar diretamente na minha insônia. Então, por isso que trazer esses micronutrientes é essencial para o começo do dia. E aí, a pessoa ela pode trazer alguns temperos naturais, eu gosto de colocar cúrcuma, pimenta, orégano, aí vai de acordo ali com a necessidade do paciente. O segundo, uma opção maravilhosa, amo, que é um shake funcional anti-inflamatório. O que vai nesse shake? Uma dose, e aí vai de uma proteína, então proteína vegetal, se você consegue digerir bem, ou proteína à base do colágeno, que eu também gosto, principalmente para quem tem ali uma sensibilidade no intestino, para quem ainda tá ali com o intestino mais inflamado, eu gosto muito de utilizar a proteína do colágeno, pode ser o caldo de osso também, uma possibilidade, mais tahine, e aí você usa o tahine ou a pasta de amêndoas, que é uma fonte de gordura, canela, psyllium e leite vegetal é uma opção também, tá? Mistura tudo e consome. O que eu gosto de utilizar aqui como um plus é o cacau em pó. Colocar uma colher de chá de cacau em pó, também riquíssimo em magnésio, ajuda a começar a regular ali a sua adrenal, trazer mais micronutrientes, inclusive, para essa adrenal. E a terceira opção, para quem gosta de um pãozinho, pode colocar. Então, um pãozinho de fermentação que seja natural é a melhor opção, tá?
mais um ovinho, e aí nesse caso eu coloquei para ela 2 ovos mais uma clara, ou então ela poderia colocar um ovo e uma dose de colágeno com leite vegetal misturado, um pouquinho de cacau, mais o ovo com o pãozinho, o pão de fermentação natural ou pão low carb. Por que pão low carb, Karine, nesse momento? Porque nesse primeiro momento, que é o primeiro momento do dia, como eu falei anteriormente, eu quero o quê? Eu quero evitar excesso de carboidrato para evitar pico de glicose. Porque é o pico de glicose associado ao pico de insulina que faz com que você sinta mais fome ao longo do dia, mais vontade de ficar beliscando, principalmente carboidrato refinado, mais vontade de doce. Você fica com muito mais cansaço procurando café a todo momento do dia. Então, utilizar dessa estratégia de fornecer mais fontes de gordura, fornecer mais fontes de proteína nesse começo do dia é uma estratégia essencial, sensacional. Aí, obviamente, que dá para você adicionar ali a fruta, se for o caso. Eu gosto muito de utilizar no começo do dia frutas que sejam mais azedinhas, mais cítrica. Concentrem um volume melhor ali de vitamina C. Vitamina C é essencial para nós também, para nosso cortisol, para nossa adrenal, para nutrir a nossa adrenal, que é a glândula que produz cortisol. Então vale ali o kiwi, vale o morango, a acerola, dá para colocar também no começo do dia para fornecer esse micronutriente essencial, mais fibras para o seu organismo. Esses são só apenas 3 opções básicas, mas que você pode começar a colocar em prática, inclusive só colocar em prática esse café da manhã nesse formato, você já vai conseguir perceber exatamente como que será ao longo do seu dia. Te sugestiono colocar em prática para ver como será.